Vou lá, hein? Vou começar, presta atenção. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube dos 100. Eu sou Tabata Dantas, uma das apresentadoras, e essa é minha sócia. Sou a Evelyn Mota, e hoje a gente está aqui com uma convidada super... Ela é psicóloga, consultora de imagem, esposa do Flávio, e hoje ela vai estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a história dela, contando pra gente como é que foi que ela chegou no clube, o que aconteceu aí na vida dela, que ela se viu aí nesse meio. A Thaís, ela é psicóloga e consultora de imagem, e ela vai estar contando um pouquinho da história dela aqui pra gente. Seja bem-vinda, Thaísa. Bem-vinda, Thaísa. Obrigada, meninas. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. É uma experiência muito legal, né? Saber que nessa trajetória do Clube dos 100, meus negócios, minha vida mudou muito. E eu tô aqui com duas pessoas que eu super amo, assim, para contar um pouco mais da história. Vamos ver se vão sair curiosidades aí que vocês não sabem, de repente, né? Vamos ver, gente. Então, já que você veio para contar a sua história, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional, como é que foi, como é que você teve essa vontade de virar psicóloga e de trabalhar com cores, né? Porque é uma coisa que as pessoas não relacionam muito. Conta pra gente um pouquinho. Sim, as duas coisas, né, foram se juntando, assim, se unindo ao longo do caminho. Desde muito nova, eu li um livro chamado O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Ai, eu adoro. É muito bom, né? E aí tava lá, naquela parte da orelhinha do livro, psicoterapeuta, psiquiatra, psicoterapeuta. Falei, cara, que negócio é esse de psicoterapeuta? Vou procurar. E aí eu tava na antiga oitava série. Sou jovem, tá? Sou jovem. Foi o último ano, 29 juro. anos, 29 anos. 29 anos, sou uma jovem. São E aí jovens. eu fui procurar, né? Eu falei, cara, o que é isso? Aí tinha uma psicóloga na minha escola, aí eu falei com ela, como é que é e tal. Aí ela me deu super um acompanhamento bacana, a gente fez testes, e meus testes me direcionaram para essa área também, né? Legal. De humanas, de biológicas, de trabalhar com pessoas. Eu sempre fui Maria Tagarela, então nunca tive essa dificuldade, né, de ter contato com pessoas. Sempre gostei muito de gente. E aí passaram-se os anos, né, e tudo mais. Aí na hora de optar também no Enem, eu fiz ali o Enem para psicologia, passei em psicologia, mas eu não tinha dinheiro para ficar na faculdade, porque era muito longe da minha casa. Tinha me casado naquele ano e tudo mais, e tive que deixar a faculdade. E daí eu fui para outro curso que não tinha a ver comigo, que era uma coisa que eu gostava, que era química. Gente, mas eu falei assim, saiu a primeira nada, curiosidade. pois é. Da água pro vinho. Exatamente. Foi de humanos para exatas, assim, no muf. Não, aí minha ficha caiu quando eu reprovei em cálculo 1. Falei, Caso. não vai ser possível. Não nasci pra isso. Aí eu falei, não, ok, vou voltar pra minha rota, porque é o que eu sempre quis fazer, e assim foi, né? Então, fiquei muito apaixonada pela psicologia e tudo mais, não me imaginava na clínica. Outra coisa, assim, que, tipo, foi se quebrando ao longo desses anos, né? Eu pensava muito nessa parte organizacional, sempre gostei desse lado de empresa, de consultoria e tudo mais, e eu achava que eu vou sair da faculdade e vou fazer isso. Ao longo da faculdade, minha visão mudou, me tornei concurseira. Uma maravilha. Muito aleatória. Muito aleatória, pessoa aleatória. E nesse processo todo de vida, eu não me via empreendedora, mas eu sempre fiz as coisas ali, sempre corri atrás do meu dinheiro. Eu nunca fui CLT. Eu nunca tive chefe, gente. Nunca teve uma carteira assinada Nunca na tive vida. Não, assinei meu nome. E aí foi, né? Terminei a faculdade, concurseira, tal, nananã. E aí comecei os atendimentos. Cara, quando eu comecei a atender, que eu vi uma pessoa que tomava 11 comprimidos passar a tomar 2, porque Gente. ela ganhou qualidade de vida, cara, eu falei, gente, eu quero fazer isso na minha vida. Que legal. E aí eu comecei a entrar naquele conflito. Cara, o que eu faço? Eu continuo no concurso, eu continuo e tal. E aí o cenário foi mudando. Chegou a pandemia, deu aquele boom de atendimentos, né? 2020 Todo mesmo, mundo ali. muito- Todo mundo muito Você já ansioso. tinha quanto tempo de fragilizado. formado nessa época? 2020, 3 anos. Tinha 3 anos de formada já. Hoje eu tenho 6, né? Tô no meu 7º ano agora. E daí eu falei, caramba, que legal. Comecei a pensar, pararam de ter concursos. Eu falei, acho que tá na hora de ter o meu lugar. E aí eu falei, mas eu não vou dar conta desse negócio, né? A gente da área da saúde, a estrutura de formação do curso não te leva a empreender. Nem um pouco. Né? Não te leva a ser nem um profissional liberal a pensar nisso. A gente acha o quê? Que você vai terminar, vou botar meu nome na porta lá, psicóloga, vão bater na minha porta e pronto, cheguei, tenho vambora. paciente, tudo lindo, perfeito. Mas a realidade não é essa, né? E aí eu busquei ali
algumas coisas, estava olhando no começo de 2020, eu falei, não dá ainda. 2021, em julho, eu tive uma internação em decorrência mesmo de uma sequela de Covid. E aí eu fiquei uma semana sem atender e tal, e deu aquela baita crise existencial. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Qual é o meu propósito, né? A gente fala muito de propósito. Quando eu fiquei com Covid, eu tive essa mesma crise existencial, né? Parece que a gente repensa muita coisa, né? Sim. Eu acho que não sei se foi a questão de estar falando muito sobre o Covid na época, ou se é a questão de você estar isolada, sem contato com o mundo, fica você com seus próprios pensamentos. A pandemia trouxe muito isso, né? De você repensar muitas coisas, até essas questões das prioridades mesmo. Sim. Porque a gente vinha num ritmo completamente, eu pelo menos, né, alucinante de ter que fazer tudo, de dar conta de tudo, e por um momento você não podia mais fazer nada. Você estava preso dentro de casa e você não tinha o que fazer, literalmente. E o mundo era aquele misto de fim do mundo mesmo, aquela sensação de, meu Deus, e agora? Acabou, como é que vai ser depois? Você não sabia nem o que ia ser depois. E essa coisa que você falou do boom, né? Foi realmente, porque todo mundo ficou muito, muito fragilizado, mudou completamente. Aí você começa a repensar a vida, repensar os propósitos, repensar tudo. O que você quer. É muito... Essa perspectiva, né, de se isolar do mundo, de ter que ficar em casa, de eu vou sair um vírus que eu não sei o que ele causa, vai trazer... O Covid, ele foi a meu ver, né, um ponto de corte na história da humanidade, porque até então a gente levava a vida de um jeito e eu vejo que nesse tempo muitas pessoas foram redirecionadas ali para os seus propósitos e eu me incluo nisso, porque eu mudei completamente, né, nesse tempo, busquei muito conteúdo, estudei muita coisa, fui mais para as redes sociais também, que é uma coisa que eu sempre gostei, mas eu não tinha ali muito manejo, né, muita prática para falar, principalmente profissionalmente e tudo mais. E daí, depois que eu saí dessa internação, eu passei por um episódio muito ruim. E eu falei assim, cara, eu não quero mais me submeter a ter que depender de um local para poder atender. A minha quantidade de atendimento já estava ali. Falei, ok, vou procurar um espaço. Obstáculo, não tinha dinheiro. Aí eu falei, cara, eu preciso do meu consultório, mas eu não tenho R$1. O que eu vou fazer e tal? E aí comecei a pensar. Fui dormir. Isso era de sábado para domingo. Nessa madrugada, eu acordei com uma dor muito forte no meu fígado, porque o motivo da minha internação tinha sido um problema no fígado. E aí eu falei assim, vou tomar um chá, já tomei o remédio, não tem muito o que fazer. Levantei, fiz um chá, tomei o chá e eu comecei a ouvir Espaço Cores. Espaço Cores. Eu falei, pronto, agora além de doente do fígado, eu tô esquizofrênica. Maravilhosa. Gente, é bom que ela mesmo se... eu já falei, olha só, vamos lá. Já dá o diagnóstico. Eu sou psicóloga, não tô podendo esse negócio de ficar... Não dá, não é isso. Mas a voz não saía da minha cabeça. Eu falei, cara, deve ser um sinal. E eu acredito muito em Deus, né? E eu falei, vou escrever esse negócio. Esquecer. Peguei o tablet, comecei a escrever. E aí veio Espaço Cores, Saúde e Consultoria. Aí eu, mas eu não faço consultoria de quê? Eu faço consultoria de nada. Mas vou deixar aqui. Aí começou a vir uma lista de serviços, aí eu comecei a escrever. Aí eu comecei a imaginar um sofá roxo. Essa paixão por roxo sempre existiu? Eu sempre gostei de roxo, mas eu me redescobri no roxo depois, na coloração pessoal em si. Eu não usava com tanta frequência, até fazer meu brand. Mas nessa época você não tinha feito a coloração ainda? Não. Eu acompanhava na internet. Não, do sofá que você escolheu roxo, você não sabia. Foi assim, meu inconsciente aqui, mandando roxo, entendeu? Já tava ali no caminho. A Tabata fala muito sobre a mentalização, né? Sim. Você já estava mentalizando. Eu acredito muito nisso. Disso, super. Eu levo isso muito na minha vida. E às vezes eu falo, gente, não tá dando as coisas certas porque eu não tô mentalizando direito. E eu sou muito assim. E você falou do insight, né? Meus insights são sempre no banho. Eu tô lá, daqui a pouco vem um negócio assim, eu falei, caraca, era isso que eu tava precisando. E é uma vozinha que a gente não sabe de onde que vem, e de repente, e aí eu saio, eu já escrevo tudo também, porque senão some, né? É um negócio que some. Sim, a gente tem que escrever. Eu tenho um caderninho de ideias que eu escrevo. E pior, o meu insight é na hora que eu tô lavando louça, eu tenho que secar a mão. Gente, eu não sei o momento, nunca parei pra pensar isso. Agora eu vou pensar, momento, né? Lavar louça é bom. Água é um negócio que te traz, assim, o insight. Tem um negócio com água. Nunca conectei. Já tive alguns, mas eu nunca parei pra pensar da onde estava vindo, em que momento.
Agora, como vocês falaram, provavelmente vou parar para analisar. Porque geralmente a água tem muito isso, né? De você estar tirando ali as energias, né? De estar passando energia. Sim. E você tá muito concentrado, né? Quando você tá lavando louça, por mais que você tá concentrado, mas sua cabeça tá meio vazia. E eu acho que quando a cabeça tá vazia, você consegue pensar, vira as ideias melhor, né? Igual no banho. Você tá ali no banho, mas você tá lavando cabelo, você tá vazio, não tá na correria. Sim. Você acaba tendo o ócio, o tédio é muito importante. A gente precisa de tempos sem fazer nada. Porque quando eu tô meditando também, às vezes vem umas coisas. Então, eu acho que é muito ter a cabeça vazia, né? Isso aí. É muito disso. Exatamente. Mas aí, nessa parte da loucura que eu tava lá, né, na madrugada, anotei tudo. Aí eu falei, ok, anotei, passou. E eu continuava me sentindo esquisita. Aí eu falei, que mais agora? Aí veio de novo, eu senti, pesquisa uma sala. Aí eu, vou pesquisar não paga nada, não é mesmo? Claro. Abrimos lá pra procurar a sala. E aí eu vi uma sala, a minha sala atual foi a primeira sala que eu vi. Foi a primeira, assim. Aí eu olhei, eu falei, caraca, esse valor tá diferente. Porque deve ter uma pegadinha. Eu vou mandar uma mensagem, se eles me responderem a gente vê e tal. Mandei a mensagem, aí eu fiquei em paz e fui dormir. Na segunda-feira, o corretor me liga, vamos lá fazer uma visita e tal. Eu falei, claro, quando? Amanhã você pode? Posso? Vambora. Não tá nada pra fazer no dia seguinte. Posso? Não, eu vou ver um horário aqui que a gente faz esse negócio, né? Mas tudo bem. Aí fui. No caminho, meu carro quebrou. Eita. E o corretor ficou me esperando. Assim, tudo acontecendo... Aquele caos. Meu carro realmente quebrou e ficou um tempão. Então, todo o meu processo ali de locação da sala, eu ficava lá e cá na rua, sem carro, e aquela dificuldade, né? Mas eu entrei na sala, vi a sala, 4 paredes brancas. Não tinha nada naquela sala. Ia ser a primeira locação e tal. Aí eu olhei, aí ele, e aí, você gostou? Eu falei, gostei. Eu olhei pra sala, já comecei a visualizar como que eu queria. Aquela sensação ali de aconchego, de você chegar e se sentir em casa. E aí ele, tá bom, mas você tem que me dar a resposta até amanhã, tá? Aí eu, tá. Aí eu fui pra casa, meu marido, Flávio. Eu falei, ô Flávio, eu bem quero alugar uma sala. Aí ele, oi, querida, então. Ela falei, não, eu vou alugar uma sala, vai dar tudo certo. Aí ele, como assim? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu não vou pedir nada pra ninguém. Vou tentar passar a documentação aqui no meu nome, se passar o sinal, é esse. É sinal de Deus. É sinal, Deus disse, entendeu? Fui lá, mandei a documentação. E aí... No dia seguinte, assim, né, mandei e tal. Aí ele, no final do dia, Thaisa, foi aprovado. Agora nós precisamos do calção. Eita. Aí o calção, tamanho, é uma calção PMG, grande, assim. Como é que é a calção? Aí eu falei, beleza. Abri lá meu banco. Deus, até hoje eu fico pensando em loucura que eu fiz. Peguei um empréstimo. Tipo, um empréstimo bem alto. Falei... Deus vai mandar as pessoas, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. No primeiro mês que eu abri, eu não tinha como pagar o aluguel no final do mês. Eu falei, cara, que loucura. Aí comecei a fazer várias divulgações e tudo mais. E em agosto de 2021 a gente começou a funcionar, de fato, né? E aí as coisas foram acontecendo assim numa velocidade muito bacana. Nesse tempo, né? Ali de junho até a abertura em agosto, eu comecei a formação em coloração pessoal. É uma formação que tem algumas aulas, né? Eu fui comendo as aulas também, fazendo tudo na maior velocidade quando chegou em agosto. Na semana da inauguração, um pouquinho depois eu concluí o curso. Então foi tudo muito tudo juntinho junto, ali. né? Aí já O comecei Espaço Cores os já tinha... atendimentos. Sim, Já nem sabia, né? já tinha. Já tinha um significado, já estava pronto. Tava só... Você já estava pronto. Essa coisa de que loucura, né? Que você falou, que loucura que eu fiz, pegar um empréstimo e empreender é muito sobre isso, né? Sim. É sobre ser um pouco louco às vezes, né? Porque se você fica muito na inércia, você não consegue ir à frente. Às vezes a gente tem muito medo e o medo paralisa a gente de uma forma que a gente não cresce. A gente fica... Óbvio que tem que ser estruturado, óbvio que tem que ser organizado, óbvio que você não vai meter os pés pelas mãos, mas se você não tem um pouco de loucura quando você empreende, você não cresce, você não vai, né? Eu tenho uma amiga, gente, chamada Larissa, ela é até nossa maquiadora hoje, tá todo mundo Estamos aqui... Estamos lindas graças a ela. É Larissa Schmidt, e ela fala muito sobre isso, né? Coloca o pé que depois Deus vai te colocar o asfalto. Tem atitudes que a gente precisa ter como empreendedor, que é realmente se arriscar, colocar o pé. Eu sou a pessoa do cálculo, eu sou a pessoa de fazer as análises, de fazer o planejamento. Para mim isso é muito importante. Porém, existem momentos que a gente precisa dar realmente um salto, porque senão a gente nunca vai crescer. E aí, nesses momentos de salto, é o momento que você evolui 5,
10, 15 anos em um. Então, assim, se você de repente tivesse tido aquele medo e aí não pensado de forma lógica e não tivesse feito, hoje você não estaria vivendo nem metade do que você está vivendo hoje, né? Com certeza. Então, são passos que a gente precisa dar como empreendedor, saltos que a gente precisa dar para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo ali, o nosso sonho, né? E quando começa e dá errado, a gente fica, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas a persistência é muito importante. Sim. Como é que foi para você essa questão de não ter desistido ali, mas de ter persistido e tentado arrumar estratégias para fazer o espaço dar certo? Acho que se resume em 3 palavras, né? O que a gente está falando aqui. Coragem, ousadia e persistência mesmo, né? Eu passei por alguns momentos ali em que as contas estavam fechando apertadinhas, e aí eu criava ali uma estratégia de um atendimento diferente, um dia de alguma coisa ali, aí eu fazia aquela continha, média de X pessoas e tal. E foi, sabe? Eu falo isso com muita alegria. Desde o primeiro mês que a gente abriu, a gente nunca fechou no vermelho. Gente, que lindo. Foi muito legal. Então, assim, com 3 meses eu já tinha o dobro da quantidade de clientes. Foi muito rápido, tudo aconteceu, eu não sabia nem como conciliar. Eu lembro que em dezembro de 2021 eu tava, assim, aceleradíssima de caraca, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Aí tirei um tempo para descansar. Aí 2022 foi um ano de mais amadurecimento, que é justamente isso que você tá falando. Cara, 5 anos, eu acho que em um ano foi ali de amadurecimento, sabe? Foi muita coisa que foi acontecendo. E daí comecei a sentir a dor do empresário. Quem nunca, né, gente? Bateu aquela coisa. Tem um evento legal, eu quero ir. Vou chamar. Mas quem que eu vou chamar? Não tem. E você não tem até hoje nem sócio, né? Então é você, exatamente. Muito você, só você. Exatamente. Porque a gente ainda tem sócio, então você ainda tem alguém ali pra dividir quando você tem o sócio. Até essa coisa de, eu sou a controlada, a que tem... E você tem um sócio, às vezes, que te empurra. Sim. Lá no escritório, eu meio que sou a que empurro. O Santiago é o organizado. Não, isso aqui a gente tem que pensar como é que vai ser. Eu falei, vambora, que vai dar certo. Mas você nem tinha essa pessoa pra estar ali do seu lado. Sim. Então, era você por você mesmo. Ela tinha que fazer os 2 papéis, né? Tipo, vambora. Não, calma aí, pensa. Vamos não, vambora. O anjinho diabinho aqui, né? Te falando, vai. E eu sou muito assim até hoje, né? Aí eu vou fazer isso, vamos, tal. Aí eu fico assim, pô, mas pode dar errado, hein? Acho que eu não vou fazer agora, não. Mas a gente vai. Gente, ela é psicóloga, tá? É só pra falar. Eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que o conceito de normalidade não existe. Tá bom? Que bom, gente. Ela é uma ótima psicóloga. Suas diferenças. Isso dá até tranquilidade, né? Dá até tranquilidade. A gente fica pensando... Todos nós somos únicos, né? Então, isso é o fator ali que a gente tem que ficar de olho. É assim, você falou no começo que tudo começou com um livro do Augusto Cury, né? Sim. Hoje, quando você olha para o seu futuro, você consegue ver essa perspectiva, de repente, de surgir algum livro por aí? Você tem esse plano? Como é que é essa questão da Thaisa com a escrita? Tenho planos, sim. Eu amo escrever. Escrevo desde adolescente. Escrevia muito poema, muita coisa nesse sentido. E aí eu penso, assim, em trazer nessa forma, né, de comunicar. Eu gosto da psicologia sem psicologuês, né? Acho que da forma mais clara possível, para que a gente consiga entender, transformar e alcançar os mais variados tipos de pessoas, porque, no fim, todos nós somos pessoas. Então a gente sempre vai ter a nossa humanidade em comum, não importa a classe social, o local que você esteja, né? Principalmente se você for brasileiro, que aí tenha o fit da cultura ali, né, e tudo mais. Então, eu penso em trazer essas experiências que eu tive com o empreendedorismo, principalmente com essa parte de saúde emocional do empreendedor, que é a área que eu atuo hoje. Hoje é a sua especialidade, né? Sim. E aí você tem muitas com coisas, né? Isso. Tem muitas coisas assim em comum, né? Essa própria questão que a gente está falando. Praticamente todo empreendedor vai falar sobre coragem, vai falar sobre ousadia, mas vai falar sobre ansiedade, sobre estresse, burnout, as coisas que são crenças paralisantes, e aí tem as mais diversas origens, né? A gente tem origens familiares, a gente tem origens situacionais ali, origens traumáticas, então tudo isso vai trazer um perfil A, B, C para os empreendedores. Ninguém é igual a ninguém, mas a gente tem pessoas assim que têm ali perfis comportamentais em comum. Então eu quero trazer isso de uma forma bem leve. Inclusive a Thaisa, ela fez uma aula pra gente de
perfil comportamental, né? Gente, foi. E aí é uma ferramenta muito legal que a gente acaba conhecendo características nossas e de pessoas que a gente tem ao redor e até aprendendo como lidar com essas características, né? Sim. E eu acredito que dentro do mundo do empreendedorismo isso é muito legal para trabalhar com sócio, né, como a Tabata falou, e também para trabalhar com as equipes, né? Sim. Porque aí você consegue saber ali qual é a pessoa que performa melhor em qual área, o que essa pessoa pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela... Porque não adianta nada eu colocar alguém que é tímido para trabalhar na área de vendas. Isso aí. Não vai dar resultado, né? Exatamente, alocar cada perfil. Se botar uma pessoa mais que não tem tanta liderança para ficar numa gerência, né? Tudo isso é muito importante. A gente entender, hoje em dia é muito... A gente fala muito sobre os soft skills, né? Que são muito mais importantes do que as hard skills, porque você consegue estudar, você consegue. Você senta, você estuda, você vai lá, você vai procurar no YouTube, você vai ter fontes, mas lidar com pessoas é muito mais difícil. E você ajuda exatamente nesse ponto, né? De você ver os pontos fracos e os pontos fortes de uma equipe ali dentro da empresa e ajudar o líder a conseguir gerenciar aquela equipe ali para poder... psicologicamente, né? Absorver as demandas das pessoas. Isso é muito legal, esse trabalho. A questão do manejo e da adaptabilidade, né? Porque não importa qual seja o seu nicho. O seu nicho vai ter pessoas. Sim. Você é uma pessoa, o seu cliente é uma pessoa. E as pessoas precisam ser vistas e consideradas, né? Então, quando a gente adapta... essa pessoa aqui eu vou ser mais assertivo. Ela tem uma comunicação mais fria. Então, eu posso falar alguma coisa rápida e sair. Se eu vou para uma outra pessoa que é muito melancólica e faço isso, a pessoa fala, ela me odeia. Exato. E essa é uma dificuldade hoje, particularmente para mim, né? Porque eu sou uma das pessoas que eu sou super direta. Não quer dizer que eu não gosto, não quer dizer que eu não gosto da pessoa ou que não, na realidade é simplesmente meu perfil comportamental. Sim. Eu sou direta e isso acaba gerando isso. E eu acho que quando a gente tem a consciência que eu tenho alguém ali do meu lado que tem um perfil melancólico, acaba trazendo a consciência que eu preciso pensar um pouco mais para que eu não fira o outro. Isso. Eu aprender a lidar e respeitar com os desejos e as limitações do outro, né? Sim, e é legal a gente pensar também na complementariedade, né, das pessoas e desses perfis, porque uma pessoa, as duas aqui têm um perfil guerreiro, aquela pessoa pra frente, progressista. Vamos fazer quando? Agora! Primeira semana que eu entrei na mentoria, elas ficaram assim, vamos fazer um negócio? Eu, vamos, um dia. Não, semana que vem você pode dar essa aula? Eu, oi? Foi assim, bem tranquilo, bem leve, bem de boa. Mas é legal isso, né? Porque você traz uma pessoa que de repente tinha um ritmo diferente para um ritmo ali mais realizador e ao mesmo tempo você entende que tem outras coisas que têm que ser consideradas quando você desacelera. As coisas que você vê quando desacelera também. E até você colocar uma pressão numa pessoa que é mais desacelerada, né? Às vezes causa uma ansiedade que a pessoa não vai conseguir render, não vai conseguir entregar o trabalho que você precisa que entregue. E outra coisa que eu acho bacana desse teu trabalho com né, os empreendedores é a questão de você ter a inteligência emocional mesmo, né? Sim. Porque a gente se perde muito. Se você não está bem com você não vai conseguir dar conta da sua empresa, não vai dar conta de nada. Você ter o seu autoconhecimento, você ter essa inteligência emocional de você gerir sua própria vida para você conseguir gerir uma empresa e aquelas vidas todas ali que dependem de você, né? Exatamente. E é isso, né? Tudo começa na pessoa que teve a ideia, na pessoa que fundou, né? E aí a gente volta até no vendedor de sonhos, né? Tudo começa com um sonho. Sim. Mas os sonhos que estão aqui como empresas, eles são sonhos que se realizaram. E aí, como é que você vai comunicar isso se você não estiver bem? Você tem que ter muita certeza, né? Do teu sonho, muito manejo do teu dia a dia. Saber que a vida é como as estações. Vai ter uma época ali que vai estar o verão, a alegria, tudo iluminado. Mas tem épocas que você precisa deixar algumas coisas irem e chegou o outono. Né? Então, a gente tem as alternâncias na vida e tem um tempo para todas as coisas. Né? Então, acho que a inteligência emocional é muito sobre isso. Sobre como eu lido comigo mesmo, mas também como eu lido com o outro. Com as emoções do outro. Isso é ter inteligência emocional. É saber que, às vezes, a pessoa não chega muito bem e ela é daquele tipo que quer falar e, de repente, você vai parar ali um tempinho e vai ouvir. Ou ela é daquela pessoa que, eu não estou muito bem, me deixa aqui no meu cantinho, um pouquinho. E tá tudo bem, e o dia vai seguir... Né? Isso é lidar com pessoas. Eu lembro que quando você chegou no clube, né, uma das coisas que fizeram você ficar foi justamente essa questão de ter um ambiente para empresários que tenha acolhimento.
Exato. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre essa experiência, né? Como é que foi você ali chegando de fora, conhecendo o clube ali pelo o primeiro encontro? Você foi meio que namorando o clube, né? E aí sim, depois sim. você foi lá e quis estar junto com a gente. Como é que foi essa transição sua de decidir não caminhar mais sozinha? Eu tenho muito essa coisa de pensar em como vai ser o meu ano, né, na virada. Não, tipo, eu vou fazer uma super lista de metas, escrever que tem que ABC. Mas quando a gente começou 2023, eu pensei, eu quero me envolver com esse universo. Eu não quero mais sofrer com essa dor da solidão empresarial. E aí eu comecei a procurar no Instagram, né, que é a rede social que eu mais utilizo. E aí fui olhando aqui, fui olhando ali, aí achei Clube dos 100. Aí eu, Clube dos 100, o que é Clube dos 100? E aí eu segui e comecei a acompanhar a story e tal. Aí chegou março, teve um evento, né, Do de Dia da mulheres. Mulher, Aí eu chamei uma amiga, uma amigona minha, que é empresária também, a Joyce. A gente foi, e aí quando eu cheguei lá, assim, a gente chega tímido, sem saber muito como é que eu vou me comportar. Não fui num evento aqui, desse né? tipo. Aí me chega essa pessoa aqui na porta. Seja bem-vinda, me deu um abraço. Eu falei, cara, que legal, eles abraçam, marcou pra mim, né? Assim, eu fui super bem recebida, foi muito legal o evento e tudo mais. E aí participei, tudo, continuei acompanhando. Aí teve o evento acho que foi 5 de maio. Foi. Eu marquei a nosso data. relançamento. Eu marco a data das relançamento. coisas na minha cabeça. Aí eu, 5 de maio. Aí eu fui fazer aquela continha assim, numerológica. Não, mas a data foi escolhida por causa disso, Foi, né? 555. Foi. Foi. E aí... Foi exata. Tinha que mudar. Alguém não ia poder Verdade, ir. Eu falei, sendo não vai ditas. mudar essa data. É essa data. Tem não que tem, ser. tem E tem ser. significado isso, gente? O que significa isso? Eu não- Então, na verdade não era 555, não. No final, Não, a era soma outra coisa. dava 8, que Isso. era o infinito. Isso aí. A soma da data dava 8 e 8 era o infinito, então tinha que ser naquele dia, não podia ser outro dia que não fosse aquele. Eu comecei a ficar meio louca com isso, inclusive, mas... Contando uma história feliz, não é mesmo? Ninguém foi internado com uma camisa de força. E assim, aí já tá partindo pra área da intuição, né? E já sai Sim. da psicologia e já vai pra outras coisas. É. Mas eu fui no evento, assim, bem animada e tal. Não conhecia ninguém. Fiquei ali, oi, tudo bom? Bom dia, né, e tal. Sentei até nas primeiras fileiras ali pra poder acompanhar, porque eu gosto de estar de perto pra saber o conteúdo. E aí, quando começou aquela palestra da Kaline, gente, o que é a Kaline? O que é a Kaline? Como é que é trabalhar com a Kaline? Muito maravilhosa. E aí, tempo é vida, e o que você quer deixar de legado, o que você quer construir. E aquilo já estava reverberando muito dentro de mim, né? E aí, quando eu peguei aquela ficha no final, depois da rodada de negócios e tudo, que foi a primeira vez que eu tive que apresentar a empresa, assim, para um grupo de empresários, completamente desconcertado, sem jeito, eu falei, talvez eu tenha jeito. Eles disseram que eles vão ensinar a fazer esse negócio, vamos ver. Não é mesmo? Aí fui, preenchi lá a ficha, fiz as continhas da data, antes de botar o sim. Aí meu marido vai achar que eu sou louca, mas ele já achou outras vezes mas e sempre deu depois certo. do aluguel, eu tenho certeza que ele não achava. Não, foi muito mais tranquilo. Muito, muito mais tranquilo. muito. Aí eu falei com ele e tal, sobre que eu queria investir meu tempo ali, acima de tudo, né, pra aprender. Quando eu soube da escola de negócios, eu falei, cara, que maneiro, nunca vi uma coisa assim. E fiquei super, super feliz. E foi. Assinei lá, botei que sim e avisei pra ele depois. Aí na primeira reunião eu já super assim, gostei do ambiente, né? Achei as pessoas leves e as coisas foram se construindo, né? A entrevista, meu Deus do céu. Ainda bem que o Nardo não tá aqui. Olha, Foi o momento de vai ou racha, né? Aquele momento ali ele você falou queria assim, assim, ele tentou causar uma crise existencial em mim. Quase que foi, quase que deu certo. Foi Não é uma linha possível. bem tênue, né? Muitas Você tem perguntas assim, certeza né? mesmo. É pra isso, entendeu? Depois você passa pro Eduardo, se você ficar, é porque você tinha certeza mesmo. Que você... Mas foi legal, assim, porque eu falei, não, eu vou sustentar. Sustentei, mas por dentro eu tava assim, meu Deus do céu, o que eu vou responder? Meu Deus do céu, o que eu vou falar? Mas foram muitas perguntas sobre o meu negócio, sobre o que eu esperava do meu negócio, quem eram meus clientes-alvo. Eu falei, cara, que negócio Tem é coisas esse? que você nunca nem parou pra pensar, né? Exatamente. E aí teve várias Faz você perguntas repensar que seu próprio eu não negócio. soube responder. Aí ele olhou pra mim e ele falou, espero que essa seja a última vez que você não consegue responder essas perguntas. Aí eu falei, eu Muito vou levar legal. pra casa e vou pensar. E de fato, foi o que foi acontecendo, né? Aí veio a questão do pitch e tudo mais. Apesar de eu não ser tímida, eu ficava tremendo dos pés à cabeça, porque eu não sabia o que eu ia falar. E aí eu olhava, falou, tá, vou falar isso, então. Aí eu adaptava pra minha realidade. E aos poucos foi ficando natural.
tempo foi passando, eu fui super tipo, sabe? Eu sou o Clube dos 100. E aí, do nada, super. vem esse povo e fala pra você ser mentora de um grupo. No caso, semana que vem, você começa uma mudança, eu nem tava me mudando de casa. Primeira vez na vida que eu me mudo, a pessoa quer que na semana... Vocês estão bem, gente? Basicamente isso. Foi mais ou menos, por isso que eu falei, a pessoa orientada pro aqui e agora. A gente gosta de empurrar as pessoas na fogueira, sem prévio aviso. A gente tem essa coisinha aqui. Mas é bom, né? Sim, mas é porque é o que a gente fala, né? Se você não tiver, às vezes, alguém que te empurre, você vai ficar ali paralisado. Na zona de conforto, né? E aí não tem como crescer. Na zona de conforto não tem crescimento. Não tem crescimento. Sim. Então, e como é que foi pra você a decisão? Quando veio o convite ali? Eu tenho certeza que vem um misto de emoções, né? Mas o que te fez decidir que você queria e que você iria assumir aquele compromisso? Eu gosto muito de encarar os desafios como uma oportunidade de crescimento, né? E aí a oportunidade veio no momento mais desafiador da minha vida. Porque eu tinha muitas coisas para administrar, nunca tinha me mudado de casa, estava passando por uma série de transições na minha vida pessoal. Mas a gente sempre tem um acordo de um apoiar o outro em casa, né? Uhum. E daí eu falei assim, cara, tem oportunidades que são únicas na vida. Se eu não abraçar essa oportunidade agora, outra pessoa vai ocupar esse lugar e depois eu vou ficar pensando, como que poderia ter sido? O que eu poderia ter aprendido? Sim. E eu falei, eu vou. Apesar do medo, né? Isso é coragem. Coragem é você caminhar apesar do medo. Não quer dizer que você não tenha medo. Eu tenho medo pra caramba de muita coisa. Sim. Mas a minha decisão foi essa. Os desafios que vierem ali para eu assumir uma posição, para eu estar em algum lugar, eu vou aceitar e eu vou me adaptando no processo. E é isso, né? A gente não começa pronto. Eu vi isso bem na prática, né? E foi super legal, assim, ter aceitado a primeira reunião. Eu lembro como é que vocês falaram. Eu fiquei apavorada, vocês devem ter percebido. Mas não me arrependo nem um pouco dessa decisão, porque mudou muitas coisas para mim. Hoje vocês são, de verdade, referências mais ainda na minha vida, minhas mentoras. A gente, como mentora, como você vê a Thaisa mentora? Porque hoje você também é a mentora ali do grupo. Hoje você é a pessoa que leva o grupo, que norteia o grupo, né? Que direciona. Você traz uma leveza, né? Porque você é leve, você brinca, você tá sempre colorida, né? Você foge um pouco daquele padrão de quando você olha, o empresário engravatado e tudo, você tem é muito diferente, né? O jeito de conduzir as coisas. E como você se vê hoje como a Thaisa mentora, tendo um grupo ali para você mentorar? Sim. Né? Eu me vejo muito segura hoje, muito feliz com o processo. O que me dá muita alegria é ver que as pessoas ali estão se desenvolvendo, estão criando vínculos e estão crescendo juntas, né? Toda vez que eu converso com alguém na reunião, com uma pessoa que está chegando, eu sempre falo sobre isso, né? Quando a gente está sozinho, a gente pode até começar correndo rápido, mas a gente vai cansar. Quando a gente está ali na força do coletivo, a gente chega mais longe. E é sobre isso, né? É muito legal você orientar, poder ouvir a pessoa, saber que as pessoas chegam até você com aquela dificuldade e a gente conversa. Isso vai muito além, né, do aspecto do empreendedorismo, né? Porque tem pessoas e tem vidas ali. Então a gente passa por várias questões e eu tô apaixonada pela experiência. Você falou que uma das coisas que, quando você começou a atender, que você não queria clínica, e aí você viu, nossa, ele tomava 10 remédios, hoje ele toma 3. E aí a possibilidade de você mudar a vida das pessoas, sim, você estava dentro do seu consultório. Hoje você tem uma possibilidade muito maior, né? Você tem, sim, acesso a muitas mais pessoas. E tem ali até a ver com o que ela queria lá dentro do início, né? É meio que o caminho ele vai criando ali até, sim, chegar, exatamente, mesmo sem querer. Lá no início ela queria trabalhar com empresários e queria... Hoje, sim, ela trabalha, mas ela não queria voltar para o atendimento, né? Ela queria ter aquela questão de mentoria, acabou de consultoria. Uma coisa assim... E acabou entrando ali mesmo sem querer. E hoje você tem os dois lados. E você, sim, não fica presa, vamos dizer assim, ilimitada ao seu consultório, né? Você, sim, hoje consegue atingir muito mais gente. Você já deu palestras para muito, sim, mais gente do que só o nosso grupo ali. E você consegue mudar a vida das pessoas de outra forma, né? Sim. E é muito gratificante isso, eu acho. Que deve ser muito gratificante para você, muito, né? Muito. É muito legal você ver que a gente pode transformar a vida das pessoas, né? E aí, se você transforma a cabeça do empresário, você transforma toda uma empresa.
E aí isso vai criando uma corrente que a gente deixa de contar, a gente vai perdendo as contas, né? Isso é muito, muito legal, assim, ver que um sonho foi realizado e meu sonho antes era desse tamanho. Quando você está ali num grupo, eu lembro muito do Napoleão Hill falando da mente mestra, né? Quando você está num grupo que todo mundo tem uma cabeça ali direcionada, áreas diferentes, a tua percepção faz isso aqui, né? Então, o que era desse tamanho, já hoje expandiu. Não tem mais limite, não né? Não tem. Hoje nem geográfico, nem sim, nada. Sim. Hoje a gente está no início de 2024, né? E hoje atualmente... e eu sei que daqui a pouco esse quadro vai mudar, mas atualmente hoje a Thaís é a nossa única mentora mulher, né? E aí, como é que é para você essa questão de ser a única mulher no meio de um mundo que é predominantemente masculino? Infelizmente, hoje ainda é. E a gente criou, acho que o clube delas com esse objetivo de trazer a mulher para que ela se ache também nesse lugar, porque esse lugar também é dela. Como é para você ser a porta-voz ali do feminino dentro do clube, né? Dentro dos mentores ali? Eu acho que é justamente a representatividade e a transição que está acontecendo, né? Como você falou, a gente ainda tem um quantitativo maior de empresários, mas as empresárias estão chegando com tudo. Aqui estamos nós. E daí estar lá, né, no meio dos homens é pensar justamente nisso. A mulher que empreende, ela não precisa ter atitudes masculinas para empreender. A gente tem o nosso brilho ali, a gente tem a nossa intuição também diferenciada. Eu acho que é justamente trazer esse toque, né, para poder a gente pensar ali no coletivo, a gente consegue crescer de outras formas. Ainda mais na área das emoções, né, que aí eu considero mais ainda. Então, eu acho muito legal essa troca. Eu aprendi muito nas relações também, né, com o que o homem faz que, de repente, a gente pode trazer, porque nós também temos o nosso lado masculino, mas sem perder a nossa essência, o nosso brilho ali de ser mulher no empreendedorismo, né? Esse ponto que você falou, né, de saber que a mulher pode estar no meio e também ser feminina, porque para a gente conquistar esse lugar, meio que a gente precisou, no início, foi vendo muito posicionamento masculino, aí roupa preta, porque vai parecer mais com mais perfil sério. De homem, mais sério. Sim. E aí tinha que ter muito cuidado com o que você ia falar, porque você não pode falar sobre filho, você não pode falar sobre marido, você não pode falar sobre casa, porque aqui não é um lugar para isso, você fala sobre isso em outro lugar. E você vai se moldando numa caixa que não é sua, e perdendo a sua essência, né? E às vezes você se perde. Quando você olha para trás, gente, quem sou eu? Você já não se conhece mais, porque você foi se moldando tanto para caber nesse mundo corporativo tão masculino, e você esquece que você pode ser colorida, que você pode ser leve, que você pode sim falar dos seus filhos, e que você pode ter os seus momentos de menininha, vamos dizer assim, né? E sem perder a sua capacidade profissional, porque isso é muito complicado, essa relação. As pessoas têm muito essa questão de, mas se eu me mostrar frágil, como é que vai ser? O que as pessoas vão achar? O que os outros homens vão achar? E o clube delas vem muito para trazer isso, né? Que a gente pode ser a gente precisa vestir, como a Letícia fala muito, vestir a nossa própria pele, né? E não precisar se adequar a esse mundo tão fechado dos homens, mas a gente poder brilhar sendo nós mesmas, né? Independente de se adequar a uma realidade que não é nossa. No segundo encontro, você deu uma palestra ali para as mulheres, né? Você falou um pouquinho sobre a síndrome da impostora. E eu acho que isso é um assunto que é bem comum para as mulheres, principalmente dentro do mundo do empreendedorismo. Dá uma mensagenzinha aí para as mulheres que estão assistindo a gente. O que elas podem fazer para começar a trabalhar isso? O que elas podem fazer para vencer? Porque eu acredito que são passos, né? Sim. A gente hoje está aqui gravando um podcast, e aí, se eu parar para analisar, 2 dias atrás eu estava pensando, meu Deus, mas por que eu que vou fazer isso? Tem ainda essa vozinha, mas a gente aprende a lidar e vencê-la, né? Se fosse para dar algumas dicas para essas mulheres que estão assistindo, como começar a vencer, quais são os primeiros passos? Bom, a primeira coisa é abandonar a perspectiva da comparação. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que seu maior diferencial é ser você. Então, a gente tem que ter identidade, a gente tem que ter essência no que a gente faz. Mas será que lá é meu lugar? É o pensamento da síndrome da impostora. E aí a gente tem a clássica frase, né? O nosso lugar é onde a gente quiser. Mas eu vou chegar pronta? Ninguém começa pronto. Então, a gente tem que estar sempre nesse diálogo interno, confrontando as crenças que a gente tem sobre a nossa própria capacidade. Capacidade é construída.
Mas o essencial de tudo é você confiar em você, você acreditar em você, acreditar que você é capaz de desenvolver. E se colocar na fogueira, como a gente está falando aqui tantas vezes, se colocar, se expor às situações. As situações que trazem cura pra gente também são situações de exposição. Então, minha dica aí para vocês é essa. Confrontem seus medos, tenham coragem primeiro por vocês e depois pelo potencial de transformação que cada um de vocês tem. Essa coisa da gente brigar com a voz interna que fica tentando, né, trazer esses medos, é uma coisa que acontece até hoje, né? Com todo mundo. Eu acho que as pessoas veem a gente, elas estão ali apresentando um podcast. Super posicionadas e seguras. Exatamente. E tem dia que a gente vai estar realmente super posicionado e seguro, e tem dia, meu Deus do céu, eles vão descobrir que eu sou super... que é uma vida de Instagram mentirosa. E eu acho que é muito você pensar em tudo que pode dar errado. Quando você vai tomar uma atitude, o que pode dar errado? Tá bom, pode dar errado isso... mas a solução é essa. Pode dar errado isso, mas a solução é essa. E quando você consegue construir isso na sua cabeça, você já vai preparado para as possibilidades de dar errado e saber que vai ter uma solução para aquilo ali, né? Eu vou palestrar, mas eu tô com café, e se eu derrubar o café da minha... Tá bom, mas se derrubar o café, eu vou estar suja, ok? A gente faz uma piada e segue a vida, né? Isso. E qual é o pior cenário? O pior cenário sempre vai ter uma solução. E você trabalhar isso antes também ajuda você não ficar tão insegura do que você vai vir para fazer depois. E a nossa história deixa pistas. Então, quantas vezes você já passou por situações que pareciam impossíveis e você está aqui hoje para contar essa história? Então, é importante a gente olhar para a nossa história, para a nossa trajetória de vida e ver que a gente tem, sim, capacidade de resolver os problemas e que, por mais que a gente calcule tudo, as surpresas vão vir no meio do caminho. E aí você volta à questão da inteligência emocional, do autoconhecimento, porque está tudo interligado. Se você se conhece, se você sabe até onde você consegue ir, e você tem uma inteligência emocional para lidar com aqueles erros ali, para lidar com aquelas situações que são fora do que você programou, você não se destabiliza, você consegue seguir independente das pedras que estão aparecendo ali no meio do caminho. Exatamente. E é trazer essa perspectiva de que o equilíbrio é uma coisa que a gente busca, mas o que a gente tem que ter realmente em mente é o balanceamento. Cada situação vai pedir uma versão de você. Eu gosto de comparar a vida com uma dança. Às vezes você está mais para o lado de cá, às vezes você está mais para lá. Mas é importante você ter em mente o todo ali que te faz ser você. E aí, cada situação, você vai conseguindo desenvolver melhor essa adaptação emocional também, né? Sim. E a gente, com o clube delas, né, a gente defende muito essa questão do apoio mútuo das mulheres, de entender que as mulheres têm essas dores, e a gente traz conteúdos específicos para isso, a gente traz falas, palestras, pessoas que trazem essa nova perspectiva e a união das mulheres, né? Porque eu acredito que a união das mulheres traz muita força. A gente conquista muita coisa quando a gente está junto. E aí, até com esse negócio, a gente fez até uma nossa blusa, né, gente? Ó, a camisa do Delas. Eu tenho a minha Olha também. Que camisa maravilhosa. E a gente criou a camisa justamente de ter esse negócio de apoio, né? De eu me sentir, de né? falar sobre o que é delas, né? Junção da preposição de e do pronome pessoal elas, onde o poder da união floresce, fortes juntas, inspirando todas, ato de iluminar. Nosso clube. E aí a gente tem essa bandeira, a gente levanta isso. E, inclusive, até para vocês aí que estão assistindo a gente, que queira participar desse clube, que queira estar com a gente, que queira fazer parte dessa comunidade, a gente tem nosso Instagram, né, o @Clube dos 100 Delas. E a gente tá ali compartilhando dicas, conversando. Quem quiser adquirir a camisa. Camisa também, a gente vai começar a nossa loja agora. No próprio Instagram vai ter lá o espaço para comprar a camisa. Mesmo que você não consiga, pela logística, estar presente junto com a gente num dos encontros, mas você consegue aí participar também da nossa comunidade, de estar junto, de criar esse senso de propósito, né? Que as mulheres não precisam competir. Isso. As mulheres, elas juntas, unidas, conseguem e têm a força. A gente cresce muito nesse ambiente, né? De que a gente não pode ser... A gente não pode se unir, a gente precisa sempre ter rivais e aquela coisa, né? A gente cresce muito nessa mentalidade. Pelo menos a minha geração era muito assim.
E aí, quando você vê que você estando junto, que você unindo forças, você é muito mais, você vai muito mais além do que você seguir sozinho, né? E as mulheres não precisam competir, elas não precisam se odiar, pelo contrário, elas têm que estar unidas. Isso faz muita diferença no final. E a gente prega muito isso lá no clube, porque a gente quer todo mundo brilhando, né? Não é sobre brilhar, é sobre... Juntas a gente vai brilhar mais, exatamente, né? É sobre iluminar a outra, é sobre acender a luz da outra e não a sua, apagar a dela para a sua brilhar mais. Nunca é isso, sobre isso. Gente, o papo tá muito bom, mas já deu o nosso tempinho aqui. E aí, para finalizar, eu queria que você desse uma mensagem final agora, né? Para todas as pessoas que estão assistindo a gente, homens e mulheres, o que o empreendedor, né? Se você deixar uma frase, uma mensagem, o que você deixaria de legado aí para essas pessoas? Como a gente falou muito de coragem, eu estava falando essa semana no clube mesmo, uma frase que marcou a minha semana. Feito é melhor do que perfeito, mas não precisa ser mal feito. Isso é importante. Então, começa do jeito que você tá, pensa ali no que você quer para o seu futuro e vai trilhando esse caminho, buscando sempre dar o seu melhor, o que é excelente para você naquele momento, e você vai crescer, e você vai desenvolver, e você vai conseguir manejar os obstáculos, né? Quando a gente tira o perfeccionismo de lado, a gente traz a coragem para a cena e a gente consegue fazer as coisas. Gente, foi incrível esse momento nosso. Foi Feliz demais. Maravilhoso. Nosso primeiro podcast aí com as mulheres. E foi um prazer, gente. Foi um prazer estar aqui com a Thaís. Obrigada por você estar aqui com a gente. É uma honra. Tchau, gente. Tchau, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau. Muito bom, muito bom. Vou criar uma música aqui agora pra vocês. vocês. Por favor, faça um rap do Clube dos 100. Autoria, né? Faça uma improvisação do Clube dos 100. Era uma vez um empresáriozinho no meio do nada.